Fala, seus loucos! Tudo bom com vocês? Então, galera, esse é o primeiro vídeo no meu canal, o Fora da Folha. E o Fora da Folha veio com o intuito de quê? Para ajudar vocês na área de humanas. Eu sou graduando em História, então eu vou falar muito, pode vir muito conteúdo de História aqui. Mas pode vir também Geografia, todas as matérias da área de Humanas. Eu ia começar o vídeo com outro tema. Eu tinha escolhido um outro tema porque eu vi que faltava no YouTube. Mas, com a morte de George Floyd lá nos Estados Unidos, me veio essa questão racial. E eu resolvi trazer para vocês de onde vem essa origem do racismo aqui no Brasil. Para a gente entender o racismo, o porquê de cotas e toda essa história por trás do racismo até a gente chegar nos dias atuais. Para a gente entender essa questão. Para a gente entender essa questão, a gente tem que observar que lá na África era uma tribo colada na outra. A gente tem que ver que não foi inicialmente o branco escravizando o negro. Foi o negro escravizando o negro. Igual eu estava falando, era muito tribo, uma perto da outra, e sua cultura era muito forte. Então, quando aconteceu o encontro desses grupos, dessas tribos africanos, o lado perdedor, aconteceu uma guerra, né? E o lado perdedor virava escravo do lado vencedor. Aí, aonde entram os brancos? Na época das grandes navegações, a economia mundial era em cima da escravidão, do negro. Então, vamos citar Portugal, que é os nossos colonizadores daqui do Brasil. Eles vinham, eles tinham colônias na África, eles chegavam na África, eles capturavam alguns, sim, eles entravam África dentro e capturavam alguns negros, mas a maioria era trocado por pólvora, trocado por armas, esses negros, dos próprios negros, entendeu? Então, vamos lá. Chegando aqui no Brasil, a nossa economia era totalmente em cima da agropecuária. Tudo era em cima disso. Da cana-de-açúcar, vocês podem se aprofundar. Em próximos vídeos eu vou trazer para vocês se aprofundarem a economia colonial aqui para vocês. E tudo isso era em cima da escravidão. Tudo rodava em cima da escravidão. Aí vão me perguntar assim, por que, Carlos? Por que não escravizavam os índios? Hein? Vamos lá. A Igreja Católica, muito inteligente e mandava muito na época, tinha muita influência a Igreja Católica, o que ela fez? A cultura africana, ela já era uma cultura bem estruturada, uma cultura muito difícil de ser mudada. Já a cultura do índio, ela já foi mais maleável, entendeu? Por quê? A Igreja Católica usou de quê? Para catequizar os índios. Que tudo que eles... A divindade dos índios aqui, dos nativos, era a árvore, era o céu, o sol, eram as divindades nativas. Aí o que a igreja fez? Para catequizar eles, foi comparando. Tipo, Deus é o sol, Deus é o céu, e assim conseguiu catequizar os índios. Então, a igreja não concordava que pessoas fossem escravizadas, entendeu? Então, naquela época só era considerada pessoas quem era cristã, quem acreditava em Cristo, quem era batizado, entendeu? Então, como os negros não aceitavam isso da igreja, a igreja lavou as mãos delas, falou, isso aí não é gente, se não tem alma, então se não tem alma pode ser escravizado. Então, por isso que os índios, os nativos daqui não foram escravizados. Alguns foram às forças, tipo nas bandeiras, eles capturavam muitos índios, mas era contra a igreja. Então, portugueses pegavam os escravos, traziam para o Brasil, e aqui o que eles iam fazer? Trabalhar, em condições mínimas. Eles não tinham comida, eles não tinham moradia, entendeu? Era tudo muito precário. Tudo muito precário. Então eles trabalhavam até morrer ou ficar inválidos. Na base de 20 a 30 anos vivia um escravo aqui, para você ter a noção de como que as condições de vida deles era muito ruim. Vamos lá. Desde 1500 não, de 1600 aí, essa escravidão já veio forte no Brasil até 1888, que foi assinada a Lei Áurea por Princesa Isabel. Antes disso, teve algumas leis, sim, que foram criadas tentando já acabar com a escravidão, tipo a Lei do Ventre Livre e outras, entendeu?
A partir da assinatura da Lei Áurea. Vamos lá. Princesa Isabel assinou a Lei Áurea, o que aconteceu? Aboliu a escravidão. Não podia mais, era inconstitucional a escravidão aqui no Brasil. Mas e aí? Pensa, a população negra, com a quantidade que existia no Brasil, o tanto de gente negra que existia, de ex-escravos. E quem ia, qual fazendeiro queria pagar pela mão de obra, sendo que ele tinha de graça, entendeu? Antes, ele não queria um escravo. Aí o que aconteceu? Começou a imigração italiana, a imigração polonesa, que veio ressarcir o lugar dos escravos. Os escravos foram embora, então, quem é que ia aceitar trabalhar por muito pouco? Entendeu? Os imigrantes que vieram e que foram tomando esse lugar dos escravos. E os escravos negros, o que foi acontecendo com eles? Ficaram sem emprego, ficaram sem moradia. E daí o que foi acontecendo? Se amontoando em morros. Então daí se iniciam as primeiras favelas. A primeira favela no Rio de Janeiro se estruturou em cima disso. Foram se juntando nas periferias. E daí, por isso da violência ser tão grande, entendeu? Porque os negros foram se amontoando sem nenhum cuidado, sem o setor público olhar por eles lá. E daí foi surgindo a criminalidade. Por quê? Eles precisavam de viver. Eles precisavam de comer. Era outro ser humano como qualquer outro, tinha suas necessidades. Agora, quem daria emprego? Eles não conseguiam. Então daí surgiu a prostituição, a objetificação do corpo do negro. Surgiu daí, entendeu? As mulheres começaram a se prostituir, os homens começaram a roubar, eles não tinham acesso a nada na alta sociedade, eles não tinham acesso. E daí começa essa situação que a gente vê hoje. Eu vou citar o exemplo de cotas, que eu nunca concordei com cotas, até eu pesquisar mais a fundo. Eu tenho um vídeo, depois eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, se eu achar o link desse vídeo, que é uma experiência que um professor fez com seus alunos. Que ele foi falando situações e quem tivesse passado não andava, e quem não tivesse passado dava um passo à frente. E a maioria das pessoas, tipo, ele foi falando sobre quem nunca precisou de se preocupar com o pagamento de dívida, quem nunca precisou de ajudar o pai, entendeu? E a maioria dessa população foi negra, por isso, por causa dessa estrutura, esse racismo estrutural que veio por trás, entendeu? E aí a população negra sempre está atrás. Então, por isso que essas políticas públicas foram criadas. Cotas é para isso, para tentar igualar isso, que já vem de muito tempo, não é de agora. É muito tempo que o povo negro vem sofrendo. E por isso que precisa de políticas públicas que igualem, que coloquem o negro mais incluso na sociedade. Você começa a reparar, você branco ou você negro, as posições mais altas do nosso país ou de empresas, quem é que ocupa? São pessoas brancas, geralmente. Então a gente tem que entender esse privilégio branco que tem e ver que precisa de existir políticas que igualem a nossa sociedade. Porque o branco está aqui, o negro está aqui. Mas não é de agora. É de muito tempo, é de erro muito antigo. Então por isso que tem que ser investido em cima. Então galera, esse daí foi o meu vídeo, o assunto de hoje, meu primeiro vídeo do canal. Eu vou deixar meu Instagram aqui e na descrição para vocês entrarem. Entrem no meu Instagram. Qualquer dúvida que eu puder ajudar vocês, entra em contato comigo pelo direct que eu vou ajudar vocês. Me sigam, compartilhem esse vídeo que vocês vão me ajudar demais.